Vamos abrir agora o texto sagrado no Evangelho segundo os Salmos. O Salmo de número 23. É o que vamos estudar na tarde deste domingo. Se cresceu na igreja, você deve se lembrar das histórias do departamento infantil. Qual era a sua favorita? Davi e Golias. Quando não era Davi e Golias, era Golias e Davi, né? Quando eu era criança era assim, não tinha história, era Davi e Golias, Davi e Golias. Ou sua preferida era Jonas, na barriga de uma baleia. Ou Daniel, na cova dos leões. Ou era a Arca de Noé. As professoras nunca falavam dos milhares de mortos do lado de fora. Já perceberam isso? Só falavam das girafas, dos elefantes, das cobras. Só quando eu fiquei adulto, irmãos, que eu me dei conta que do lado de fora o negócio estava feio, difícil. Vocês se lembram de como saíamos muitas vezes das aulas? Radiantes, impressionados com as histórias. Para mim, muitas vezes, Davi parecia muito melhor do que Jaspion. Vocês assistiam Jaspion? Minha mãe tinha um medo de Jaspion. Tinha um tal de Satan Ghost que aparecia no meio do negócio. As missionárias do Betel que ficavam lá em casa desligavam a televisão toda semana. Mas as histórias bíblicas contadas no departamento infantil, por vezes, eram muito melhores. Sansão parecia muito mais forte do que He-Man para mim. E o que dizer do Deus dos personagens? Porque, afinal de contas, a história é sobre Ele. Por vezes eu me pegava maravilhado e pensando como este Deus é poderoso. Mas então crescemos. E por algumas razões, começamos a duvidar das histórias. Nos tornamos adultos, técnicos demais, céticos demais. E começamos a olhar para as histórias bíblicas como se elas fossem contos infantis. Não verbalizamos isso, mas muitas vezes pensamos isso aqui. Elas não retratam a realidade da minha vida. Será que não? E será que é assim que tratamos o Salmo de número 23, irmãos? Ele é o mais conhecido de todos os salmos. E por vezes muito familiar do nosso coração. E com o passar dos anos, ou o deixamos de lado, ou o tratamos com algum desprezo. Contudo, ele não está na Bíblia como elemento decorativo. Ele está aqui como um poema instrutivo. Ele não pode apenas adornar as estantes e mesas das nossas casas. Ele precisa, através de sua mensagem, encher o nosso coração de segurança e paz. Não é uma mensagem infantil. É a mensagem do próprio Deus. Porque Ele é o nosso pastor. Nós podemos estar seguros em meio às adversidades da vida. É sobre isso que vamos tratar ao longo da mensagem desta tarde. E para tanto, eu gostaria de ler o Salmo com vocês. A partir da Nova Versão Internacional. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este salmo tão conhecido e familiar dos nossos corações. Nenhum outro salmo, provavelmente, é mais conhecido entre cristãos e não cristãos. E se pudéssemos contar, não teríamos espaço em um culto só para falar de todas as bênçãos que o Senhor já ministrou aos nossos corações através deste pequeno e poderoso salmo. Faz isto outra vez, é a nossa oração nesta tarde. Toma a tua palavra, Senhor, e a aplica ao nosso coração. Faz o que lemos neste salmo, leva-nos a águas tranquilas e nos permita descansar em meio às adversidades da vida. Eu dependo de Ti, Senhor, para explicar este texto. E os meus irmãos dependem de Ti para ouvi-lo e para responderem a ele de maneira apropriada. Estamos em Tuas mãos e carecemos do Teu auxílio. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E para a glória dele. Amém. Nós não sabemos ao certo quando Davi escreveu este poema. Por causa das três imagens dominantes, o pastor, o banquete e a casa do Senhor, a maioria dos estudiosos sugere que foi quando ele estava em idade avançada, como se estivesse consultando um álbum de fotos. Ele o abre e diz: eu já estive aqui, já estive ali, me lembro dos dias de paz e de prosperidade, também me lembro dos dias de perigo e dificuldade. Acima de tudo, eu me lembro do Senhor. Ele sempre esteve comigo. Esta é a mensagem central a propósito deste salmo. Bem no meio do poema, entre as fotos da vida de Davi, acha-se a teologia do salmo, ou a certeza do salmista: Tu estás comigo. Quer nos verdes pastos, quer nos vales sombrios da vida, Davi podia olhar para trás com esta certeza: Deus está presente. Ele também está presente na sua vida. Ele também está presente conosco. E é por isso, irmãos, porque Deus está presente e porque é o nosso pastor, que podemos andar seguros nesta vida, a despeito ou em meio aos perigos da caminhada. Agora, como praticamente desfrutamos desta segurança? Ou melhor, por que os cristãos podem andar seguros nesta vida? Através das imagens deste salmo, Davi nos oferece três respostas maravilhosas. Entre os versos 1 e 2, o salmista nos diz que podemos andar seguros na vida, porque o pastor, o nosso Deus, cuida muito bem de suas ovelhas. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, de onde surge este cuidado, sobre o qual Davi fala nos 2 primeiros versos? Ele vem de um relacionamento singular e ao mesmo tempo extraordinário. É uma frase tão conhecida, mas carrega tanta teologia saudável. Ele abre o salmo nos dizendo: o Senhor é o meu pastor. Poderíamos ficar aqui a tarde inteira.
Quem é o pastor de Davi, irmãos? É o monarca mais poderoso da época? Não. É algum parente rico, um costas largas, quem sabe? Também não. O pastor de Davi é o Criador dos céus e da terra. Ele é, detalhe, o meu pastor. Não é apenas o pastor de Israel. Não é somente o pastor da igreja coletiva. Davi podia ter essa certeza no coração: este pastor, Criador dos céus e da terra, é o meu pastor. A propósito, este salmo tem um tom pessoal muito forte. Não há aqui nós, eles, deles ou nosso. Tudo o que encontramos aqui é meu, me, eu, ele, tu. Ele não está apenas escrevendo o salmo do pastor. Davi conhece profundamente o pastor deste salmo. E deste relacionamento, irmãos, surge uma certeza no seu coração. Lembrem-se, muito provavelmente, Davi está escrevendo olhando para trás, como alguém idoso, em idade avançada. E qual é a certeza que ele carrega no coração a partir deste relacionamento? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. As versões mais antigas, como nada me faltará, podem ter enganado muitas pessoas, dando-lhes a impressão de que elas jamais passariam por privações ou provações na vida. Não é o que Davi está dizendo. E aqui a NVI captura melhor o sentido do hebraico. Ele não está falando de ausência de privação. Ele está falando de suficiência divina. Ainda que me faltem muitas coisas na vida, eu não sentirei falta de nada, pois o meu pastor me será suficiente. Deste relacionamento, irmãos, singular e extraordinário, surge essa certeza do cuidado de Deus. Como é que ele se manifesta na prática? Ou como é que Deus cuida de suas ovelhas? Verso 2: em verdes pastagens, meu pastor me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Um comentarista explica com as seguintes palavras: enquanto a maioria dos animais possui um aguçado sentido de olfato, as ovelhas dependem completamente de seu pastor. Se deixadas por conta própria, comerão ervas venenosas e morrerão. Além disso, continua o mesmo comentarista, é sabido que as ovelhas são facilmente assustadas. Por isso, jamais se aproximam de águas correntes. Morreriam de sede, mas nunca teriam a coragem de beber de um rio violento. O que fica claro, fecha o autor, é que a ovelha depende, precisa de um pastor. Davi está dizendo: eu também. E graças a ele, eu tenho pastor. É ele quem me leva aos pastos verdejantes. E é ele quem me conduz às águas tranquilas. É ele quem me permite comer e beber em segurança, para o louvor da glória dele. Nós precisamos de algum descanso ao longo da caminhada, irmãos.
O nosso mundo é bastante agitado. Há pressões de todos os lados. Por vezes a nossa alma se sente esmagada por elas. Precisamos descansar. Onde, Renan? No cuidado do nosso pastor. É Ele, irmãos, quem nos leva aos pastos verdejantes. E também é Ele quem nos conduz às águas tranquilas. Ou seja, Ele cuida das nossas necessidades básicas. Por isso, não precisamos afundar em ansiedade. Por isso, não precisamos nos entregar ao desespero. Por isso, não devemos confiar na força do nosso braço. O que precisamos vem do cuidado do nosso Deus. Amém. Foi o que Paulo disse aos Filipenses, por exemplo, no capítulo 4, verso 19. O meu Deus suprirá cada uma de suas necessidades, e isto segundo as riquezas de Cristo Jesus. Foi o próprio Cristo que no Sermão da Montanha disse-nos: vocês não precisam andar preocupados de um lado para o outro, perguntando: o que comeremos, o que vestiremos, o que beberemos. Os pagãos é que vivem assim. Vocês não. Vocês têm um Pai Celestial que conhece e cuida de cada necessidade que tem. Descanse, pai de família, no cuidado de Deus. Ele cuidará de você e da sua casa. Louvado seja o Senhor por isso. Em meio às agitações e pressões da vida, nós também podemos descansar na suficiência de Deus. O Senhor é o meu pastor, e por isso de nada terei falta. Mas por vezes estamos ou sentimos alguma falta. Não nos percebemos completos, realizados, felizes. Sabe por quê? Não é porque Deus falhou, é porque nós falhamos. Nós invertemos a ordem. Nós facilmente nos encantamos com os pastos verdejantes. E como Davi, falamos em terceira pessoa de Deus, sobre Deus. E começamos a nos afastar para falar das bênçãos de Deus. Nos distraímos, irmãos. Temos isto e aquilo, mas sentimos falta de alguma coisa. Você já percebeu que nem sempre as pessoas mais ricas são as mais tranquilas? Às vezes é bem o contrário. Elas são cheias de tudo, mas continuam cansadas, abastadas de tantas coisas, mas não conseguem repousar, estão sempre em busca de mais, mais e mais. É assim que você se encontra hoje? Há uma razão para isso. C.S. Lewis escreveu no século passado: o mundo não foi feito para realizar. Ele não é uma fraude, não é uma mentira, não é uma ilusão. Só que não existe para nos dar satisfação plena. Lewis nos diz: o mundo existe, e todas as dádivas de Deus, para sugerir o único que pode verdadeiramente satisfazer a nossa alma. Sendo assim, meu amigo, se anda por pastos verdes, apesar da crise, e ainda sente falta de algo, é porque talvez esteja longe do pastor. O pastor será sempre melhor do que seus pastos.
como ou por que podemos nos sentir seguros ao longo desta vida, irmãos. O salmista nos diz entre os versos 3 e 4, nós podemos estar seguros, porque o nosso Deus, o nosso pastor, guia muito bem suas ovelhas. Muitas marcas e trilhas espalhavam-se pelo terreno acidentado da Palestina. Algumas eram feitas por animais selvagens, outras por ladrões que ficavam à espreita. E as ovelhas, coitadas, não sabiam discernir entre a melhor e a pior. Sozinhas, escolheriam qualquer uma delas e se colocariam em apuros. Graças a Deus, elas não estão sozinhas. Graças a Deus, porque nós também não estamos sozinhos. Por isso, Davi diz no verso 3, o pastor guia-me nas veredas da justiça. Ele conhece as trilhas. Ele sabe o caminho. Ele não vai errar. Como um mestre pastor da Palestina, o Criador dos céus e da terra conhece a vereda da justiça. Ele jamais vai errar. Nós, ao contrário dele, muitas vezes vamos errar. Se nos afastamos da liderança dele, facilmente tomaremos o caminho errado. E o que será de nós, irmãos? Estaremos perdidos para sempre? Você está numa igreja calvinista, que crê, por exemplo, na perseverança dos santos. Davi era calvinista. Se as ovelhas se apartarem, se elas tomarem o caminho errado, se elas se desviarem da rota da justiça, o mesmo verso nos diz, ele vai nos restaurar ao caminho certo. Não nos perderemos para sempre. Os de Deus não se perdem por causa dele. É o que está também na última frase do verso 3. Por que é que Deus nos guia pela vereda da justiça, irmãos? E por que é que ele nos restaura quando estamos perdidos ou cansados? Não é porque somos bons, não é porque somos melhores. Davi nos diz, o Senhor nos restaura o vigor, e ele nos guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olhem para mim, não é do seu nome, isto é do seu nome. Não é por causa de você. Você não é tão maravilhoso assim. Mas pela graça, ele te amou tanto em Cristo Jesus, que ele empenhou sua própria glória. Só por isso, eu estou convicto que chegarei ao final. Nós entramos na vereda da justiça pela graça. Chegaremos ao final dela também pela graça, para a glória de Deus. Agora, as veredas da justiça são sempre tranquilas? A avenida da vontade de Deus é sempre clara? Eu nunca vou adoecer, Renan. As portas de emprego nunca vão se fechar para mim. Eu vou sempre me dar bem nas provas. Eu acho que os pregadores da prosperidade não conhecem o verso 4, irmãos.
O salmista escreve: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou seja, eu posso andar por eles. Eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Vejam que maravilhoso. A luz desapareceu, a noite caiu, o cenário de repente mudou de pastos verdejantes para vale sombrio e assustador. Só tem um detalhe: o pastor continua o mesmo. Ele não fugiu, ele não se ausentou, ele continua guiando e liderando suas ovelhas enquanto andam por um vale sombrio e de morte. E é por isso, irmãos, que Davi não foge. É por isso que não se desespera. É por isso também que não paralisa de medo. Está escuro. Ele não pode ver muito bem como você, que por vezes não entende as situações da vida, mas ele tem uma certeza no coração: tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão vão me proteger em todo o percurso deste vale escuro. Você crê nisso, meu irmão? O Senhor está conosco. E curioso, é porque nos esquecemos desta verdade, que por vezes Ele nos conduz a vales sombrios e escuros. Como é a história, Renan? Eu disse em outra mensagem sobre o Salmo 23 anos atrás. Os 3 primeiros versos do Salmo estão conjugados na terceira pessoa do singular. Davi fala do pastor. Ele me conduz a águas tranquilas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia nas veredas da justiça. Curiosamente, quando chega ao verso 4, ele muda. Da terceira volta para a segunda pessoa. Ele não fala mais: Ele está comigo no vale. O que ele diz, irmãos? Tu estás comigo. O que é isso? Nos tempos de prosperidade e paz, nós falamos muito de Deus, das bênçãos de Deus, e devemos fazê-lo. Mas é em tempos de vale, de escuridão e dificuldade, que somos forçados a falar muito com Deus. Eu não sei por quanto tempo você estará neste vale. Nem tenho todas as respostas por trás da sua habitação temporária nele. O que eu sei a partir do Salmo é melhor: o Senhor está conosco. Sendo assim, meu irmão, não apenas reclame do problema, não só murmure da crise, não apenas lamente por causa da doença, aproveite as circunstâncias para estar perto de Deus. Foi o que eu disse a uma irmã nossa ontem, visitando-a. Ela está deitada em uma cama já há meses. Eu disse: minha irmã, eu também sinto muito por você, mas não perca tempo. Aproxime-se dele, pois ele, como diz Tiago, se aproximará de você. Foi o que um irmão da nossa igreja me disse anos passados, quando eu o visitei depois de uma cirurgia cardíaca séria, irmãos. Em dado momento da visita, ele me disse: pastor, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Eu falei: meu irmão, não estou entendendo. Ele disse: eu nunca estive tão perto de Deus como naquelas horas pré e pós cirurgia.
não desperdice os vales. Eles podem ser extremamente abençoadores por promover intimidade e comunhão com Deus. Agora, como é que o pastor nos guia? A resposta é dupla. Ele nos guia por sua palavra e ele nos guia por seu espírito. Onde estão as veredas da justiça, sobre as quais Davi fala? Aqui, irmãos. A vontade geral de Deus se revela aqui. Então, se você quer acertar mais o caminho, errar menos, quer saber a vontade de Deus para você, precisa conhecer a Bíblia. Senão, como disse o professor que eu tive agora no mestrado, ficaremos no berçário da fé mais tempo do que deveríamos. Por outro lado, eu não encontro todas as respostas que preciso aqui, para situações específicas da vida. Eu não vi na Bíblia, case-se com Sabrina. Eu vi nela, pela graça de Deus. É por isso que Paulo nos diz aos Romanos: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É por isso que Davi está cantando aqui: o pastor supremo me guia nas veredas da justiça. Isto é, eu preciso de revelação exterior, mas eu preciso de transformação interior, liderança espiritual. Quando a decisão que preciso tomar não está explícita na Bíblia, se não encontro aqui, trabalho nesta ou naquela empresa, eu considero as possibilidades da melhor maneira possível e depois eu me entrego, irmãos, à liderança do Espírito Santo de Deus. Ele abrirá uma porta e fechará outra. Pois, como escreve R.C. Sproul, o Senhor, através de sua providência, guia-nos com sua mão invisível por trás dos bastidores. E se errarmos o caminho, Renan? Você vai errar. Eu vou errar. Nós já erramos. Mas é aqui que encontramos o Evangelho, no Salmo 23. Por causa do nome dEle, Ele jamais desistirá de nós. Vamos nos desviar, irmãos. Vamos tomar os caminhos errados. Mas por causa dEle, para a glória dEle, haverá graça sobre nós. Começamos, caminhamos e terminamos a carreira cristã, tudo e somente pela graça. Se é assim, por que você tem tanto medo de não terminar aquilo que você não começou? Você não foi salvo pelas obras, você não mantém a salvação pelas obras, e você não chegará lá pelas obras. Você foi salvo pela obediência e sacrifício de Cristo. Você é seguro dentro da mesma graça, e você chegará ao final somente pela graça de Deus. Sendo assim, pare de ter medo de não terminar e celebre aquele que lhe prometeu: eu comecei
e eu vou terminar a obra no seu coração. Por fim, irmãos, o salmista nos diz entre os versos 5 e 6 que o nosso pastor, ele é mestre em prover. Ele provê para as suas ovelhas. Os dois últimos versos falam de provisão. Provisão para o presente e provisão para o futuro. O verso 5 nos fala do presente. Ainda em segunda pessoa, Davi escreve: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Alguns comentaristas vão nos dizer que Davi ainda tem a mesma imagem em mente, ou seja, ele ainda está pensando no pastor que cuida de suas ovelhas e que, portanto, as leva aos pastos verdejantes, ou seja, a um banquete, que protege suas ovelhas e que por isso as unge com óleo, como se fosse uma espécie de repelente diante dos perigos. Ele ainda é o pastor que as conduz às águas tranquilas, o cálice, para saciar sua sede. Pode ser. Outros estudiosos vão nos dizer que aqui há uma mudança de cenário e figurino. O Senhor, por assim dizer, troca de roupas. Ele deixa de ser o pastor e ele assume aqui o papel do hospedeiro, que oferece um banho ao recém e cansado chegado e que imediatamente depois arma um banquete da melhor qualidade de comida e bebida para aquele que chegou. Qual é a imagem correta, Renan? Eu não sei. Nem preciso. Porque o mais importante não é decifrar a imagem. O mais importante é perceber a mensagem. Qual é a mensagem? Por agora, muitas vezes estaremos cercados por inimigos. Ora lutamos contra o mundo externo e seus valores. Ora lutamos contra o pecado e sua prisão. Ora, ou sempre, mesmo não sabendo, lutamos contra o príncipe das trevas. E por vezes, por causa da luta, desanimamos. Eu penso que Davi está dizendo: não desanimem completamente. Porque em meio às batalhas da vida, Deus sempre arma uma mesa, um banquete para os seus. Há sempre um pit stop, há sempre uma área de descanso, há sempre um momento para reabastecer a alma. E os inimigos, notem, estão por perto. Momentaneamente Deus os segura, a fim de que sejamos 1, 2, 10 vezes alimentados, saciados com o banquete espiritual. E amanhã, Renan, haverá provisão de Deus para o futuro do cristão? Davi termina o salmo dizendo: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Um autor escreve: é como se fossem bondade e fidelidade 2 cães pastores. Outro comenta: os cristãos andam sob escolta celestial. Detalhe: não é durante o tempo de um mandato, como o prefeito, o presidente ou o governador.
De acordo com as Escrituras, os cristãos andam escoltados pelos anjos celestiais todos os dias da sua vida. Ainda assim, irmãos, os cães pastores não são e nem podem ser os melhores presentes de Deus. E é por isso que Davi termina com quem começou. Ele levantou as cortinas dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele as desce dizendo: enquanto eu viver, eu quero estar com Ele. A bondade e a fidelidade são ótimos presentes, mas não podem se comparar com o próprio Deus. É o que você quer também? Então, por agora, desfrute do banquete que Ele arma diante dos seus olhos. A vida cristã não é só feita de vale, de treva, de sofrimento ou de dificuldades. Longe disso. A vida cristã, em certa medida e em muitos momentos, pode e deve ser vista como uma grande festa. Até os nossos inimigos sabem disso. É o que o salmista está dizendo. Eles estão vendo o banquete. O problema, irmãos, é que nem sempre nós vemos. Às vezes tudo que vemos são problemas, dificuldades, provações, inimigos. Vemos inimigos demais e por vezes nos esquecemos do amigo e dos banquetes que Ele coloca diante de nós. Eu não sei por quantos anos você poderá participar de um culto cristão como esse. O que eu sei é que por agora trata-se de um banquete espiritual para você. Eu não sei quantos amigos você tem. Se pode contá-los em 2 mãos, em 1 mão ou em poucos dedos. Mas se tem um, desfrute-o, sabendo que ele é uma dádiva do Senhor. E amanhã, ao levantar, lembre-se: os cães pastores de Deus me acompanharão. E se eu falhar, Renan, Deus não vai falhar com você. E se eu for infiel, Deus vai continuar sendo fiel. E se eu me desviar, Deus continua reto na vereda da justiça, e Ele vai nos perseguir com amor fiel até o último dia. Agora, me faça um favor, ou faça um favor à sua alma. Não troque os presentes. Não se encante demais com as dádivas de Deus. Nos melhores dias, lembre-se: o pastor é muito melhor do que os pastos. Nos piores dias, lembre-se: Ele continua presente comigo. Este é o objetivo deste salmo. O alvo do salmista não é o pasto, não é a água tranquila, tampouco é você. O alvo do salmista é o próprio pastor. Ele não quer que você se encante com as dádivas dele. Ele quer que você se aproxime e experimente a amizade com o Senhor Todo-Poderoso. Foi por isso que em outro lugar, Davi pôde dizer: tu és melhor do que a própria vida. Foi por isso que em outro salmo ele fez um pedido, e não foi que eu fique rico, Senhor, não, que eu possa habitar em tua casa todos os dias da minha vida. Foi por isso que ele nos convidou: provem e vejam.
Não que as bênçãos do Senhor são boas, mas que o próprio Senhor é a melhor dádiva de si mesmo. Nós podemos e devemos nos banquetear, não com as dádivas, mas com o próprio doador. Por causa de Cristo, as portas do céu se abriram, e em Cristo, como ele disse aos discípulos, nós vemos o Pai, a maior dádiva de si mesmo. Você ainda acredita nas histórias do departamento infantil? Ainda acredita que o Senhor é o seu pastor e que por isso de nada você terá falta? Ou será que você é mais parecido com a criança que, chegando em casa depois da escola bíblica, disse aos seus pais: hoje eu ouvi sobre Moisés, um grande general antigo. E o pai do menino perguntou qual foi a história. Ele falou: olha, do que eu entendi, pai, eu percebo que Moisés foi um homem muito inteligente. Ele construiu em tempo recorde uma ponte sobre o Mar Vermelho. E quando atravessou o mar, ele a explodiu com bombas de guerra. O pai parou e retrucou: meu filho, você tem certeza que a professora do departamento infantil contou a história dessa forma? Ele disse: não, pai. Mas se eu contasse como ela contou, ninguém acreditaria em mim. Você acreditaria? Eu acredito, irmãos. Não apenas que Deus abriu o Mar Vermelho e fez seu povo passar a pés enxutos. Eu acredito que Deus se fez homem para salvar o homem de Deus. Acredito mais, por causa de Cristo e de seu sacrifício vicário na cruz, eu estou sob o cuidado do Supremo Pastor, hoje e para todo sempre. Eu prefiro ser como outra criança, que em uma turbulência aérea permaneceu estranhamente muito calma. A senhora que estava ao seu lado ficou perturbada e lhe perguntou: menino, você não está com medo? Ele respondeu com outra pergunta: por que deveria? Meu pai é o piloto da aeronave. E ele me disse que chegaríamos em paz ao nosso destino. A vida muda de cenário muito rapidamente. Há turbulências, não podemos evitá-las. Mas estamos seguros. O Senhor é o nosso pastor. Só por isso eu tenho paz, irmãos. Sua alma está em paz hoje? Ou será que ela se revolta dentro de você, insatisfeita, procurando algo ou alguém que lhe possa saciar? Você não vai achar nos pastos, nos mais verdes, nem nas águas, nas mais tranquilas. Mas se atender à voz que lhe chama hoje, você será hoje e para sempre realizado na amizade com o seu Criador por causa de Cristo. Há alguém aqui cansado? Sobrecarregado? Jesus chama: venha a mim e eu o aliviarei para sempre. Vamos ficar de pé? Vamos cantar ao Senhor respondendo ao que ouvimos em sua palavra. Senhor, nós queremos te louvar porque jamais nos abandonaste. Não estamos aqui, Senhor, para louvar
louvar uns aos outros, para celebrar uns aos outros. Não estamos aqui para dar tapinha nas costas uns dos outros. Nós estamos aqui para exaltar o Teu nome. Porque nós falhamos, nós nos desviamos, nós cambaleamos, nós mudamos. O Senhor, ao contrário, permanece o mesmo hoje, amanhã e será eternamente. É por isso que o país entra e sai de crise, e os teus filhos permanecem sob o teu cuidado. É por isso que passamos pelos pastos e pelos vales, mas não tememos, na certeza de que não estamos sozinhos. Tu estás conosco. Oh Senhor, que os meus irmãos relembrem esta verdade e a sintam no coração, que eles a experimentem na alma. Nós não estamos sozinhos. A Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta. A Tua graça nos será suficiente. Mesmo quando a saúde for embora, mesmo quando a idade chegar, mesmo quando os problemas surgirem, o Senhor continuará suficiente. Tu és tudo o que precisamos. Fortalece-nos na Tua graça, Senhor, e leva-nos daqui sob a Tua poderosa mão e sob o Teu cuidado. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.